Eu tomei aqui. Bom, retomamos aqui para a nossa segunda parte da nossa live, né? Vamos ver se o problema foi resolvido, se Deus quiser, foi resolvido. Então vamos caminhando aqui, daqui a pouco nossos irmãos vão voltando. Se vocês quiserem aí dar uma olhadinha, lembrar, né, das perguntas que foram feitas no primeiro bloco, vamos colocar assim, a gente vai falando. Irmão Alexandre, o versículo aqui 9 do Tiago, capítulo 3, diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Perfeito. Só para você, você pegou da parte do versículo 9. Isso. Eu só queria ler o versículo 7 e 8. Antes de você falar, eu queria comentar esse texto, porque esse texto muitos eu vejo que às vezes se equivocam para falar desse texto, porque eles falam assim: a língua não pode ser domada. Porque olha o que diz o versículo 7. Pois toda espécie de feras e de aves, de répteis e de seres marinhos se domam e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal e incontido, carregado de veneno mortífero. Aí você leu o que... Aí as pessoas falam, não, tá vendo? O texto está dizendo, a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. Sim, os homens que vivem no mundo da iniquidade. Os homens que vivem no mundo da iniquidade. Não é capaz de domar. De fato, é só o Espírito do Senhor para nos dar graça para domar a língua. Porque ele vai dizer assim, no versículo de número 10 que você leu, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não é para ser assim. Ou seja, com vocês não. Não sai a bênção e maldição da mesma boca. Vocês conseguem dominar. Vocês conseguem dominar a maldição, porque maldito foi aquele que foi pendurado no madeiro. Então, ele nos tirou da maldição. Então, agora você tem que o quê? Aqueles que te maldizem, você faz o quê? Bendiz. Aqueles que te dão mal, você retribui com o quê? Com o bem. Então, nós temos sim como domar a língua. É possível. Mas é um exercício para a vida toda. Então, amém. Pode continuar agora. Amém. A irmão Alexandre, quer comentar aí já então? Já que o pastor deixou essa deixa aí, já é uma aula, né? E a gente já vai pegando já aí as deixas. Pois é, só comentando no início da leitura que tu fez, sobre essa questão, como é que... Vou falar aqui no português, bem português. Tiago está falando, como é... foi Tiago, né? Sim. Isso. Tiago, pois Thiago. Tiago vai falar, como é que vocês bendizem a Deus e com a mesma boca vocês amaldiçoam o homem. O que é que Tiago está tratando ali? De novo, a gente tem que entender o contexto da época, né? Aí você começa a entender melhor a passagem, o versículo. Era o que? Pessoas judaizantes, sejam prosélitos ou os próprios genéticos, né? Que vinham do judaísmo. É o pessoal que tinha uma carga de tradição de julgar daquela forma, a aparência das coisas. Eles julgavam assim mesmo. Está vestido daquele jeito? É homem de Deus. É rico? Deus está abençoando. É pobre? É pecador. Ah, esse aqui não fala como eu falo? Pecador. Aquele aí não é justo. Isso era um julgamento completamente estereotipado, é o julgamento deles. Então, eles condenavam as pessoas ao seu redor. De novo, não refreavam a língua, não tinham sabedoria para falar. Mas, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, te bendizemos, porque eu não sou como aquele. Jesus vai falar isso aí. O publicano e o fariseu. Ilustra bem isso aí. Aí você tem que ter sabedoria, porque como é que com a tua boca tu vai estar bendizendo as coisas do alto, as coisas de Deus, bendizendo a Deus, e com a mesma língua tu está amaldiçoando o teu próximo, que é a imagem e semelhança de Deus. Julgamento, de novo, pessoal, tem que entender isso aqui. O julgamento que ele está condenando lá, e é o julgamento que Jesus também condenava, e os apóstolos também, é o julgamento falso.
Porque essa questão da reta justiça, a gente até comentou mais cedo aqui. É hipocrisia, né? Jesus está comentando. É o julgamento hipócrita. Porque o que é que eu vou colocar aqui em panorama geral. O que seria a reta justiça? O que é certo, o que é verdadeiro, o que é fato. Essa é a reta justiça. Exemplo. Aquela mulher lá que trouxeram para Jesus apedrejar junto com eles, ela veio sozinha. Estava errado. O que é que a lei dizia? Os dois no flagra. Não é uma no flagra. Nem só o cara no flagra. É os dois. Cadê o cara? Julgamento hipócrita. O que é que a lei dizia? Se fosse em flagra, aí os dois. Julgamento correto. Na época. Estou falando da época, não hoje em dia. Aqui agora com a graça, você vai analisar o quê? Os frutos da pessoa. Mas você não vai ficar assim, ei, fulano, bem cá, chega aqui. Rapaz, tu é isso, tu é isso, tu é isso. Isso aí, pessoal, você é o quê? Você é averiguador da vida de alguém? Você é fiscal? Se a pessoa vinha para mim começar a falar dos meus pecados, eu já dou logo uma cortada. Pessoal, tu não é fiscal da minha vida. Para comer de conversa. Então, não tem para quem me preocupar com o julgamento de ninguém. Realmente, eu não sinto julgamento de ninguém, porque eu não me preocupo junto. Nesse sentido, eu sou uma pessoa assim, muito... como é que o pessoal fala, o pessoal do interior? Eu sou muito chucro. Eu corto logo. Agora, a pessoa está analisando meus frutos, está só me vendo, velho. Rapaz, aquele irmão anda em escândalo. Aquele irmão fala e não cumpre. Aquele irmão, ele fala de santidade, mas ele não vive uma vida de santidade. Aquele irmão é pregador, mas ele prega para os outros, ele não vive aquilo que ele prega. Aquele irmão, ele quer exercer liderança, mas ele não é humilde, não serve os outros para poder ser o menor deles, para poder ser o líder deles. Esse é o julgamento correto. Então, está dentro disso, você começa a analisar o que é reta justiça. Mas isso o tempo todo o quê? Estou olhando. Vou dar um exemplo. Eu não vou me submeter a um falso líder. Isso é o quê? Julgamento do fruto. Olha aqui o julgamento correto. Agora, eu vou chegar lá, vou arrancar ele do púlpito, vou jogar ele no chão, vou mandar prender, sei lá o quê. Não, isso aí, quem faz isso aí é Deus, sim. Aí é Deus na vida dele. Agora, eu não me submeto. Essa é a diferença. Eu observo e vejo que não dá para me submeter a esse tipo de liderança. Estou dando exemplo de líder, mas eu posso dar exemplo de irmão. O irmão, o que é que Paulo fala? Aquele irmão que se diz irmão, olha só, ele se diz irmão. E ele anda em qualquer um daqueles, ele traça vários tipos de pecado lá. E anda de acordo, de alguma forma escandalosa, algum tipo de pecado, com esse nem sequer com mais. Na época que significava o quê? Não tenha comunhão com essa pessoa. Então, meu irmão, eu observe, me afasto. Não tenho comunhão com ele. Aí se ele vier falar comigo, eu vou falar educadamente. Agora eu não quero comunhão com ele. Não vou estabelecer comunhão com ele, não. Palavra de Deus. Mas e se eu achar que eu tenho que me afastar das pessoas porque eu criei um julgamento na minha cabeça? Aí o problema é teu. É você que tem que começar a olhar para a Bíblia e interpretar melhor. Porque lá está muito claro os pecados que tem. E o tipo de coisa que, pegando outra palavra de Paulo, ele fala, não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Vou dar um exemplo aqui dessa live. Eu sei falar da palavra de Deus e eu estou sendo acrescido da palavra de Deus, estou sendo edificado, porque eu estou vendo dois irmãos cheios da palavra de Deus. Olha o meio que eu estou me envolvendo. Olha o meio que está me influenciando. Esses dois aqui. Agora, se eu estivesse aqui com dois cachaceiros de bar, duas pessoas que fazem mal, roubam os outros, aí eu estaria querendo ser que igual a eles. Não dá, pessoal, para andar no meio do devasso, no meio da... Como é que o salmista vai falar? Bem-aventurado o homem que não anda na roda dos escarnecedores, né? Isso. Pecadores, nem se aceita na então, roda dos escarnecedores. Você está vendo. É julgamento. Isso tudo é julgamento. Mas julgamento o quê? No teu olho. Tu olha, aí tu pega aquele texto lá que Jesus vai falar, tu começa a entender o que Jesus estava falando. Tu, com o teu olho, tu está julgando o outro, mas tu tem uma trave no teu olho. Tu está julgando errado. Esse teu olhar está errado, esse teu julgamento. É isso que Jesus estava falando. O cara estabelecia um padrão moral na cabeça dele e jogava para o outro. Aí o cara chegava para ele, mas tu também faz isso, e faz pior. E aí entra uns pecadinhos inventados que tem nas igrejas. Isso é pecado, esse pecado não é pecado, pessoal. É costume da pessoa. É costume daquela denominação. Não é pecado. É pecado na cabeça dele. Esse tipo de julgamento, por exemplo, eu não sinto. Agora eu também não vou lá afrontar a denominação dos outros. Porque eu sei que tem algumas coisas para eles, é pecado, para mim não é. Biblicamente falando, mas eu também não vou afrontar a pessoa. Respeito o lugar lá. Ou nem vou para lá, ou eu vou para lá e me adequo. Vou causar o quê? Contenda, confusão. Então é assim que você vai vendo, você vai ter na mente sábia que vem da parte de Deus, não dos homens, sabedoria do alto. E até pegando o gancho do irmão que falou da resposta da pergunta da irmã sobre a sabedoria, ou se o que eu falo vem do coração, e o outro que falou como frear os pensamentos, o coração, acho que Jeremias vai falar que o coração é enganoso, né? Enganoso é o coração. É enganoso o coração, né? Isso. Então, ele já está dizendo.
A raiz da maldade já está no ser humano. Você tem que entender, pessoal, que eu costumo falar isso sempre, acho que o irmão Jean já me ouviu falando quando eu converso com ele no WhatsApp e outras redes sociais. Eu me considero uma pessoa ruim, má. A única bondade que eu vejo em mim é Deus. Eu sempre falo isso. Eu não fico me vangloriando para ninguém. Quem me conhece sabe. Eu já digo, ó, eu tenho um monte de defeito, você vai ver um bocado de coisa que você não vai gostar. E o que tem de bom é Cristo. Se tiver alguma coisa de bom, é Cristo em mim. Mais nada. Se eu tivesse Cristo na minha vida, seria igual esse pessoal que está aí fora e vivendo as próprias vontades, sem se importar com nada. Com toda certeza. A natureza humana aqui é caída, como a de qualquer um. Tende a cair. É só Cristo que me levanta. Então você tem que entender que sua natureza é corrupta e você vai sempre pensar o pior. Vai sempre sair do teu coração o que é ruim. E vai se externar através de palavras ou obras. Eu tenho um desejo de adultério. Pode se externar. E eu fazer. Eu tenho um desejo de fazer o mal contra a vida daquela pessoa. E eu posso externar aquilo. Mas o desejo está aqui dentro, saindo. E do que é que você entope sua cabeça? Paulo vai falar. Pensar no que é, né, tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é. Fala várias coisas. Pensar nisto. Se você está entupindo sua cabeça de Netflix, de YouTube com besteira, de site devasso, de roda de pessoas perdidas, gente dentro da igreja que não quer nada com Cristo, só vive de aparência, desse tipo de pessoa que você está se envolvendo, pois tu vai só se alimentar de coisa ruim, vai pensar só coisa ruim, vai falar e fazer coisas ruins. O meio que você está te corrompe. Amém. Maravilha. Pegando aqui um gancho, tem aqui 2 textos de Provérbios que vai falar sobre brincadeira de mau gosto. Aquelas coisas assim que a pessoa faz, depois diz assim, foi brincadeira. Mas depois que você notou que o que ela fez não era nada de brincadeira. Diz assim Provérbios, capítulo 26, versículo 18 e 19. Você estava no jantar? Ontem eu fui jantar com o pastor, a gente estava falando sobre esse texto aí. Que bom aí, que maravilha. Você até deu um recado para a gente dessa live lá daquele jantar, né? A gente estava falando desse texto, não combinei com você não, hein? Aí, tá vendo? Diz assim, ó, como o louco que atira tições, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Você está reclamando de quê, pô? Foi só uma brincadeirinha. Mas, na verdade, ele enganou o próximo, né? Então, a gente tem que se policiar, porque nós mesmos podemos estar inseridos nesse tipo de situação. O outro, versículo 21, que vai falar sobre aquele que bota a lenha no fogo. Ao invés de ser o apaziguador, é o que vai botar a lenha no fogo da situação. E diz assim, ó, como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Né? São aqui cuidados que precisamos ter para não estarmos inseridos nessas situações. Isso tudo está de acordo com como usamos a nossa língua. Pastor? Não, então, tem vários pontos que foram colocados aqui. 1 Coríntios 5, que o Alexandre citou, sobre a mulher adúltera. Eu sei que tem essa interpretação na qual o pastor Felipe também defende, né, que estava incompleta a lei. Eu acredito que ali a lei foi pego no flagra. Se foi pego no flagra, poderia ser ali um membro do sinédrio que estava se deitando com a mulher e eles quiseram ali dar uma aliviada, ou o cara fugiu, né? De qualquer maneira, foi pego no flagra. Então, quando Jesus ele vai falar assim, ele não, na verdade, ele não foi contra a lei, ele só fez uma pergunta: se você não tem pecado, tira a pedra. E aí a consciência das pessoas começaram a ser acusada. Então, quando se fala de um julgamento segundo a reta justiça, nós temos que nos colocar assim, quem é a justiça de Deus? Cristo. Como é que Cristo agiria? Jesus, ele mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Mas, ao mesmo tempo, você tem essa atenção. Mas a gente tem que julgar segundo a reta justiça. Nós não podemos julgar a intenção do coração. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 4. Ele vai dizer isso, depois os irmãos podem ler lá. Aí ele vai mostrar um tipo de julgamento que é permitido. Só é permitido o julgamento quando a massa for levedada. Senão, não. A gente não pode julgar quando a massa não está sendo levedada. Agora, por exemplo, aquele rapaz que Paulo entregou para Satanás em 1 Coríntios 5, ele não entregou
para Satanás que ele desejaria que ele fosse para o inferno. Ele vai falar, mas que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele entregou por amor a uma correção que ele ia receber, mas lá em 2 Coríntios ele volta. Paulo vai falar, recebe de novo, pode receber esse daí, a quem eu contristei. Então era uma repreensão que havia o amor ali, e aí primeiro ele vai falar, aquele que se diz irmão, for maldizente, beberrão, idólatra, avarento, com esse você não coma. O que é não comer? É o que o Alexandre disse, não ter comunhão. Mas não ter comunhão é o quê? Você pode até estar com pessoas que são assim, como Jesus teve com os pecadores, mas você não se deixar contaminar por eles. Agora, se você está num ambiente frequente de pessoas assim, acaba que você vai sendo impregnado por aquilo. Para você não ser impregnado por aquilo, você vai ter que realmente estar com o coração, com uma obra naquele lugar, realmente falar, não, eu estou aqui por um propósito, e você não vai se deixar levar. E é por isso que o que você disse, pastor, sobre essa questão das palavras, até um irmão aqui perguntou, né? Pastor, é verdade que existe poder nas palavras? Por exemplo, a gente fica profetizando coisas boas e elas vão acontecer? Então, isso é aquela ideia de toda a escola do Kennedy Reagan, do pensamento positivo, né? Eu sei que existe uma linha que... tem muita gente que ataca o Kennedy Reagan, mas, assim... as palavras têm poder, sim. Mas não... quando eu digo que tem poder, é porque você vai impregnando aquilo. Como eu disse no primeiro áudio. Toda ideia tem que se transformar em palavras, não é? Senão é uma ideia inútil. E toda palavra tem que se transformar em uma ação, senão é uma palavra inútil, né? Se você ficar falando a mesma palavra para você, né, vitória, maldição, aquilo vai impregnando em você e as suas ações vão sendo relacionadas àquilo que você está falando, a palavra. Porque você vai pensar as coisas, né, as suas ideias, você sempre vai pôr ela em palavras, entendeu? Por isso que a palavra ela tem poder nesse sentido. É o quê? É de você estar tão impregnado por aquelas palavras, seja boas ou ruins, que você acaba tendo a ação de acordo com aquela palavra ou acontecendo coisas assim. Por isso que a Bíblia nos chama o quê? Para sempre bem dizer. Uma coisa que eu falo para os irmãos, olha, irmãos, quando alguém vem falar mal de algum irmão para mim, eu já cometi muito esse erro. Eu estou tentando me policiar, peço a graça de Deus, quando eu vejo que há uma má intenção da parte de um outro irmão que vem falar só para poder fazer ali, fermentar a massa, isso que eu faço, eu falo, olha, vamos orar, né? E já tento sair disso, porque o pecado, olha, uma coisa é séria, irmãos, a maledicência é um pecado que deforma a sua alma. Vai deformando, vai definhando. Então, o que acontece? Eu prefiro exagerar no bem. Falar bem da pessoa, mesmo que a pessoa não... É essa coisa toda, porque eu nunca vi ninguém indo para o inferno por errar no bem. Agora, você errar no mal, você incorre no pecado do falso testemunho. Agora, se você exagerar no bem, talvez você não vai incorrer nesse pecado do falso testemunho. Por quê? Porque você está falando bem da pessoa. Você não está maldizendo a pessoa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente ouve muitas coisas de pessoas. Mas será que a gente conhece a realidade da pessoa? Igual teve uma irmã que falou assim para mim. Ela até comentou, acho que foi a irmã Noeli. Ela até postou aqui. Nossa, eu tenho várias... É difícil, né? Deus é muito paciente comigo. Os irmãos têm os meus vídeos aí de 2018, né? Tava bem fofo, né? Tava bem gordo, né? E desde da minha... Assim, nem a adolescência, criancinha, já era bem gordo, assim. Você sabe como que virou a chave no meu coração? E eu falei, pera, eu tô escutando uma palavra sobre glutonaria, irmãos. Deus pegou e virou a chave. Aí eu fiquei pensando, Senhor, é paciente comigo, hein? Porque mais de 30 anos que eu tô assim. Aí eu fico imaginando, 30 anos assim. Aí depois com 34 anos, foi em 2020 que eu comecei ali pedir a graça de Deus, né? Tô falando que então, eu não orei para assim, Deus, eu quero emagrecer e o milagre aconteceu. Não. Falei, me dá a graça para acordar e sair andando, Senhor. Me dá a graça para poder diminuir a alimentação. E comecei a pedir para Deus. Por quê? Até para orar, eu era muito rápido para orar, assim. Aí já, sabe, aquela coisa rápida, entendeu? Porque aqui, até eu lembro dessa cena uma vez, no início da minha conversão. A gente estava lá
no restaurante, né? Foi comer com o pastor, tudo. Aí a comida chegou, já fui pegando assim, aí eu passo, vamos orar. Eu falei, aí com a comida na boca, assim. Isso daí é um exercício, irmão. É um exercício que, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que ter a temperança também no comer, agradecer a Deus, ó. Poxa vida, vamos pensar que se esse fosse o nosso último alimento, nós não tivermos mais alimento. Graças a Deus, Senhor, por esse alimento. E Deus começou a me confrontar com isso. Vê se eu fico falando hoje para os irmãos, você é um glutão. Para com isso, irmão. Eu não falo isso. Porque Deus é paciente, eu não sou. A gente quer que as pessoas mudem logo, né? Então, é isso que para finalizar aqui, eu falo das palavras. Se você tem palavras de misericórdia, de graça, ainda que você passe por... eu estou passando por um problema. Irmãos, você vai passar por muitos problemas. As pessoas vão olhar para você, você está com uma tribulação, você acha que eu vou te ouvir? Eu falei com o pastor Jean antes de entrar na live. Eu prefiro estar com pessoas que passam por tem muita tribulação na vida do que aqueles que dizem assim, olha a minha vida, eu estou sendo abençoado por Deus e, como o Alexandre disse, é o julgamento pela casca, sempre porque tem mais condição financeira, porque está bem com a família, etc e tal. Não, eu olho para aqueles que estão passando por dificuldade, que estão lá perseverando, chorando, Senhor, olha a minha miséria, me ajuda aqui. Então, é isso que Tiago está trazendo aqui para nós. Por isso que ele vai falar agora de sabedoria. Palavra com sabedoria. Então, é isso que assim, a gente precisa entender. E eu queria... Posso ler essa parte? Depois eu passo para vocês? Claro. Eu acho que a gente está lendo aqui Tiago. Aí no versículo 3 ele diz, quem entre vós é sábio e inteligente? Você é sábio, quer ser inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante um condigno proceder à sua obra. Então, falar menos e agir mais, né? Obras. Se, pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada, sentimentos facciosos, nem vos glorie disso, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, há sentimento faccioso, aí há confusão de toda a espécie de coisas ruins. Aí ele vai dizer, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, sem infingimento. Ora, é em paz que semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Aqui é interessante, porque ele vai falar da língua e vai falar da sabedoria, como que nós devemos usar a língua. Ele vai falar que é sempre com mansidão de sabedoria. Sempre. Geralmente as pessoas elas já vão falar com um sentimento faccioso. Faccioso, aqui a palavra no grego é eritheia. Eritheia. O que é a palavra eritheia? Eritheia vem da palavra raiz eris. Eris nos tempos dos gregos, era uma deusa que eles colocaram o nome de Eris, porque os gregos eles colocaram o nome dos deuses de acordo com as suas paixões. Por exemplo, você tem lá Afrodite, é a beleza, né? Vai falar da questão sexual. Então, eles davam nome aos deuses de acordo com as suas paixões. Eris é a deusa da discórdia. Então, ou seja, as pessoas hoje, elas não conseguem ouvir o contraditório. Elas já são agressivas. Não tem mansidão. E isso que nós precisamos pedir para Deus. Senhor, eu estou vendo que a pessoa está totalmente errada. Como é que eu vou corrigir com mansidão? Não no sentido de discordar para brigar, mas no sentido de corrigi-la para levar a verdade. Eu recomendo demais esse livro aqui, irmãos. Eu tenho vários livros aqui perto, porque é os que eu estou lendo. Ó, esse daqui, ó. Dialética erística. Como vencer um debate sem precisar ter razão. 38 estratagemas. O que é dialética? Erística? Dialética, ou seja, dialética é o confronto de ideias discordantes, discórdia. Eu vejo que muitas pessoas usam as técnicas aqui, ó. Quer vencer debate sem ter razão. E aí, irmãos que estão caindo nisso. Isso aqui está me ajudando a parar de debater, irmãos. Infrutiferamente. Porque nós temos que fugir dessas coisas. Isso está tudo ligado com a língua, irmãos. Se você não tiver esse digno proceder, você nunca vai ter as palavras temperadas.
Porque realmente, eu falo isso daí por ter essa experiência. Eu já fui uma pessoa muito chata de debater. Sou ainda, né? Não fui, não, sou. Estou sendo aperfeiçoado, sou ainda. Então, eu acredito que a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente vai falar e ter essa sabedoria para falar. Pode prosseguir aí um pouquinho, já falei bastante. Amém. Irmão. Maravilha. Aqui tem uma pergunta do bloco anterior. Deixa eu ver se eu consegui achar aqui no celular. Uma pergunta, não, uma frase que a irmã deixou aqui, que é a Joelma Bastos. Ela colocou assim: boa noite. Penso que quando falamos do outro, reflete mais quem nós somos do que o outro é. É uma verdade, né? É uma verdade. A gente está falando do outro, e isso também cabe para quem está ouvindo aquilo e concordando, e já pode saber que daqui a pouco esse que está ouvindo e concordando também, daqui a pouco vai passar para outro. E se você está ouvindo ele falar de alguém, daqui a pouco ele vai falar de você. Porque o costume do falador é sair espalhando. Então, se ele encontrar um bom ouvinte, aí ele fica. Mas ele não se satisfaz, depois passa para outro. Que é assim, e assim vai. São como bocados, né? Como a palavra diz, aos ouvidos. Agora, Provérbios 16, 23 vai dizer assim: ó, o coração sábio instrui, ensina, né, a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, se a gente tem um coração sábio, ele vai ensinando a nossa língua, o que ela deve falar, porque é do coração que vai proceder, da mente, né, que vai proceder o que a gente vai falar. Então, o coração sábio instrui a boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Quantas pessoas a gente, às vezes, não tem deixado doentes com nossas palavras? Quantas pessoas a gente, às vezes, não mata com nossas palavras? A palavra tem que ser favo de mel, sendo suaves. A Bíblia diz para a gente falar com o idoso com carinho, sem muita rispidez. Falar como se estivesse falando a um pai, mas a um pai com carinho, né? Porque tem gente que fala com um pai meio diferente. Então está dizendo, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Porque hoje se tem muita doença, chamado de doenças psicossomáticas, que são por palavras que ouviram, palavras que detonaram a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado de não ser esse que professa essas palavras, que não tem a sabedoria vindo do coração. Né? Tem essa situação que a gente precisa ter esse cuidado. Irmão Alexandre, diz aqui o versículo 26 do capítulo 1 de Tiago. E diz assim, ó, se alguém se considera religioso, acho que até um irmão colocou esse texto aqui, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo e sua religião não tem valor algum. O que você me diz sobre isso aí, irmão Alexandre? Agora eu vou dizer para você, irmão, já que você foi usado por Deus, viu? Porque esse texto eu gosto. Essa questão de religião, né? É outra coisa mal interpretada no nosso meio, né? Ah, fulano é religioso. Ah, você é religioso. Irmão, não seja religioso. Você escuta de vários pregadores e pastores falando. E a gente entende, agora eu vou fazer a defesa deles. A gente entende o sentido que eles estão querendo colocar. A palavra religião pegou uma conotação negativa. Ser religioso é errado, é ser fariseu, é ser farisaico. E eu entendo o que eles estão querendo dizer. Então, já estou fazendo a defesa aqui. Agora, teologicamente falando, estão equivocados. Quando o Tiago fala, você que quer ser, né, justo ou santo, mas não refreia a sua língua, se há de alguma forma que te deixa exposto quem você é de fato, você não professa a verdadeira religião. Aí ele vai falar que a verdadeira religião é cuidar do pobre, do órfão e da viúva, se eu não me engano. E se abster do pecado, né? Acho que é isso que fala, né? Aí, ou seja, ele está falando, existe uma forma correta de ser religioso. Vocês estão querendo ser religiosos pela religião de vocês, mas vocês negam aquilo. Vocês não olham para o pobre, cuidado com o pobre.
com o órfão e com a viúva. E as outras coisas que estão lá escritas, que ele falou, que eu não estou lembrando aqui exatamente. Então vocês estão querendo ser religiosos, mas não estão sendo religioso, o falso religioso. Então, se fosse para falar teologicamente correto, não, eu sou religioso. Claro que eu não vou dizer, né? Estou respondendo aqui. Isso é uma coisa que a gente não deve falar mesmo, não. Mas se fosse para dizer, eu sou religioso. Porque eu observo a palavra de Deus e tento, dia após dia, me arrependendo, abandonando pecados, mortificando a minha carne, estar conforme o padrão, a semelhança de Cristo. Estou bem longe, mas tento estar à semelhança dele. Então, eu observo. Eu não sou pego por esses detalhezinhos, que na verdade eram detalhes grandes. Você não cuidar do pobre, do órfão, da viúva, era coisas grandes na época. Fazer parte do dízimo. Isso era negado, inclusive, acho, para falar a verdade, durante toda a história de Israel. O pessoal deixava esses pobres necessitados para lá, não queria que se lascasse, a palavra é essa. E guardava para eles, e para demonstrar um tipo de santidade e justiça, dava lá a oferta no templo, as moedas mesmo, falando do dinheiro mesmo, e o dízimo, no caso, a questão da terra, né? Os alimentos as frutas da terra e os animais, para passar uma aparência de justiça e santidade. E cadê o pobre, o órfão e a viúva? Se eu for trazer para os dias de hoje, tem muita gente necessitada no nosso meio que, né, é invisível, né? E a pessoa se diz, não, eu sou bom, eu tenho Deus no meu coração. O irmão do lado, Tiago também vai falar disso na carta de Tiago. O irmão do lado passa necessidade, eu vejo meu irmão passa necessidade. Eu tendo bens no mundo, eu tendo, né? Não tendo. Eu tendo bens no mundo, eu não ajudo ele. Quem não faz o bem, peca. Então, essa questão da religião, de novo, o pessoal que fala isso nos púlpitos, a gente entende. Não seja farisaico, não seja julgador, legalista, apontar pecado na vida do outro, sendo que você é todo errado, sendo que você não é juiz da vida de ninguém, você não é dono da vida de ninguém, só Deus é que vai aprovar e condenar, sim. Eu entendo o sentido que estão falando, mas a religião, a verdade é que existe a verdadeira religião, seguir a Cristo e manifestar os frutos de nova criatura, os frutos de arrependimento, que começa pelos frutos de arrependimento. E aqui entra na questão que o irmão Mico está falando, da questão do silêncio. É verdade. O silêncio tem o poder de passar a aparência de sabedoria, inclusive. Fala que aquele que, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. E a gente vê isso em algumas pessoas. Eu conheço pessoas, de conhecer mesmo, aí não é julgamento errado, não. Eu conheço a pessoa, de conversar, de estar perto. Gente que a vida é toda errada. Não tem nada com Deus. Mas a pessoa é calada. Quando tu olha para ele, ele tem a aparência de que é sábio. E quando ele pouco fala, diz, olha, tu viu o que o fulano falou? Que pessoa exemplar. Essa pessoa, que bom ter uma pessoa dessa na minha vida. Mas quem conhece sabe. Então, o silêncio tem esse poder. Agora, claro, para a pessoa que tem uma pessoa que quer viver a vida com Deus, de verdade, ele refrena a língua dele, ele ouvindo mais, sendo tardio para falar e tardio para cirar, ele vai começar a exercitar essa sabedoria da língua. E vai começar a falar só o que é proveito. Aí entra no que o irmão que falou. Abençoar as pessoas. Porque você, pela palavra errada que tu fala, tu pode magoar as pessoas, e entra no que o irmão Jean falou. A fofoca, a brincadeirinha sem graça, tem muito isso, irmão Jean. Inclusive no meio da igreja, gente que fala besteira da vida do outro, faz brincadeira sem graça. Tu magoa a pessoa, afasta a pessoa da igreja, a pessoa se desvia. Conheço pessoas que passou por isso. Eu conheço. Já sofri isso também. Não vou ser hipócrita, já fiz, mas graças a Deus, de um tempo atrás eu aprendi e nunca mais fiz. Então a gente tem que cuidar do que a gente fala. Você afasta amigos e aproxima amigos com o que tu fala. Afasta as pessoas da igreja e aproxima as pessoas da igreja. Tem que ter esse cuidado mesmo. É verdade. Eu acho que nós estamos vivendo num período, a nossa geração, do politicamente correto e de uma geração muito hipersensível. Por exemplo, você tem que sempre falar palavras... Aí eu já... Tá vendo como eu acredito que nós precisamos ter um equilíbrio? Se tem uma geração que está dentro dessa cultura do politicamente correto e é hipersensível, você não pode falar uma coisa para ela, olha, irmão, irmã, com mansidão, não é assim. Só você falar que não é assim, a pessoa já desmonta. A pessoa não consegue ouvir uma repreensão. Então, assim, aí fala, não, mas tem que falar a palavra positiva, só que ele é a florzinha, a menina é a florzinha de Jesus, ele é um docinho de coco, e é essa maravilha. Aí, uma pergunta boa aí, ó. Por isso que vem do outro lado aqueles que já vêm, não é só isso, tem que bater. Aí bate muito. Então, até onde que a gente tem que bater, até onde que a gente tem que acolher. Eu acredito que é o que nós estamos falando aqui. Olha, irmãos, eu peço para vocês, assim,
Vocês não vão se arrepender. Eu estou lendo aqui vários trechos de um livro para estimular vocês a comprar esse livro, Imitação de Cristo. Tá? E lerem. Lerem meditando ponto a ponto aqui. Tem uma parte que ele vai dizer o seguinte: o homem deve suportar com paciência as coisas que não puder consertar em si mesmo e nos outros, até que Deus a disponha de outra maneira. Pense que pode ser melhor dessa forma, a fim de provar você e testar sua paciência. Porque sem a aprovação e a paciência, todas as nossas obras não têm muito valor. Aí ele vai dizer o seguinte, aqui é interessante, ele não vai dizer que você não tem que repreender, mas ele vai nos ensinar a repreender. Se por uma ou duas vezes você advertir alguém, tem que advertir, e a pessoa não lhe der ouvidos, não discuta com ela. Leve o caso a Deus, para que se cumpra a sua vontade e em nome dele seja honrado em todos os seus servos, porque ele sabe transformar o mal em bem. Ou seja, é um princípio bíblico aqui. Aqui não está escrito a referência bíblica, mas quando eu li isso daqui, eu falei, o Tomás de Kempis estava usando aqui o princípio de que Paulo falou para Tito. Ao herege, repreende 2 ou 3 vezes, depois evita. O herege é o quê? É o partidarista, aquele que está fazendo confusão. Evita. Ele aplicou isso aos irmãos que estão em erro. Então, nós temos que repreender, mas não ficar insistindo muito. Evita. Deixa. Só leve o caso para Deus depois. Porque depois que você falou uma vez, 2 vezes, não é as suas palavras que vão falar, é o seu ato. Aí o nome que vai, ó, a pessoa pedir a capa do livro. Tá, vou pedir. Depois, mas tem essa aqui tem 3 livros juntos, mas tem outros, né? Isso aqui são clássicos da literatura cristã. Eu acho que tem outras traduções que são melhores. Essa aqui tá uma tradução que eu não achei, eu achei mais fácil de ler, né? Mas eu acho que deve-se ter uma tradução mais próximo do texto original, né? Eu acho que outras traduções depois eu vou ver. Eu tinha anotado qual que eu queria comprar. Eu queria comprar um outro livro do Tomás de Kempis, o mesmo, né? Imitação de Cristo, mas uma outra tradução. Mas enfim, nós temos que ter esse equilíbrio, tomar cuidado para não entrar na espiral do politicamente correto. Temos que só falar a palavra bonita para agradar. Não, vamos falar com dureza, mas essa dureza tem um fundamento que é a caridade, é o amor. Eu uso essa expressão caridade, tá, irmãos? Não é caridade que é usada no termo de fazer boas obras, mas é no sentido do ágape, porque amor praticado, tá? Amor praticado. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, mas também não exagerar. Toda hora sentar a lenha ali, ó. Pá, pá. Aí eu vejo pessoas falando assim, não, você não pode ficar falando só do amor. Como não? Deus é amor. Eu vou falar do amor sempre, entendeu? Mas eu vou dar a substância correta ali, vou procurar colocar ali o miolo que realmente está ligado com a casca ali, que realmente vai unir casca e o miolo. Então, é assim que nós temos que entender. Por isso que quando se fala de palavras, irmãos, tudo isso que eu estou falando está interligado. Repreensão, se repreende por palavras. Tiago vai falar isso no capítulo de número 4. Irmãos, ele vai dizer aqui, ó, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, julga o seu irmão. Fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Entendeu? E o Tiago está dizendo isso. Aí depois ele vai falar da falibilidade dos projetos humanos. Que nós falamos, daqui 1 ano eu vou fazer isso ou aquilo. Irmãos, isso são só possibilidades, são palavras, mas não tem ação. Por isso que viva um dia de cada vez. Não fique falando muito das suas virtudes. Eu sou assim, eu não vou fazer isso. Não, aquele que está em pé, toma cuidado para não cair. É por isso que eu sempre digo, cobre-se mais de você e menos do próximo. Porque fazendo isso, você vai estar na realidade. E você vai conseguir compreender e se compadecer. O que é compadecer? Compadecer é se colocar no lugar ali da pessoa. Compaixão. Paixão é sofrer uma ação. Quando você se compadece, você se coloca ali no lugar da pessoa que está recebendo aquela ação. Aí você fala, poxa vida, realmente a gente tem que ter mais paciência. Não deve ser fácil. E aí vamos prosseguindo, né? Então aqui, pastor, tem 2 perguntas que praticamente no mesmo assunto. A primeira pergunta aqui é do Seleção de Vídeos. Colocou assim, pastor, na minha família, todos são ríspidos
críticos em demasia e reclamões. Eu também fiquei assim. Devo me afastar da minha família para conseguir mudar? E a outra parecida é essa aqui abaixo aqui, da irmã Noeli. Pastor, quando a atitude de um familiar está deixando a outra psicologicamente doente, como conseguir suportar? Eu Olha, rapidamente vou passar, já passo aí para o pastor também dar o seu parecer. Eu já falo sempre do seguinte: claro que é cada um que vai medir ali, né, até onde pode ir. Mas se nós, que somos luz, apagarmos a nossa luz do meio em que estamos, porque já não estamos conseguindo mais viver ali, aqueles que tinham a única luz, que éramos nós, vão ficar em trevas totais. Então, se eu que sou o único que tem aquela rolha de esponja, naquela rolhazinha de garrafa, para colocar no furo que está no bote, que está entrando água, eu vou e pulo do bote fora, como que eu vou conseguir fazer com que aqueles outros que estavam no bote sejam salvos? É muito difícil isso que a gente está falando, e às vezes fica parecendo, porque você não está passando, mas eu estou passando, eu, pastor Jean, estou passando coisas que vocês não estão passando. Então, é nesses momentos que se faz valer para o qual nós fomos chamados. Porque se para os problemas da vida a gente pula fora deles, a gente não passa de ano neles, a gente repete de ano. Se nessas provas que Deus vai nos dando na vida, talvez a gente tenha que ali exercitar o domínio próprio. Talvez tenhamos que exercitar o nosso modo de ver as coisas. Fazer uma diferença em como estamos vivendo. Porque se a gente... Porque ficou do jeito que o outro, porque realmente o meio em que nós vivemos, nós ficamos parecidos com aquele meio, né? Mas a palavra do Senhor nos convida e convoca a sermos diferentes ao meio que fomos criados. Aí é que está a conversão. Aí é que está a conversão. Então, essa é a minha palavra para essas duas perguntas. Que a gente seja luz nessas trevas. Eu sei que não é fácil. Não é fácil quando a gente está ali ao redor de situações difíceis e a gente quase que vai se transformando igual aquilo ali. Mas a nossa luta justamente é para não nos transformarmos naquilo, continuarmos sendo luz naquelas trevas. O meu conselho a dar é assim: se você está num ambiente muito hostil, um ambiente na qual você está sendo até atingido por isso, continue amando, mas afaste um pouco. Afaste. Quando eu digo afastar, se você mora com pai, mãe, ou marido ou esposa, ficar quieto, é o silêncio. E vai orar. Hoje nós temos uma ferramenta muito boa, e é por isso que eu até continuei com o grupo no canal do Telegram, porque, querendo ou não, eu sei que muitas pessoas passam por lutas familiares, esses problemas na qual você sofre psicologicamente, né? Por palavras, etc e tal. E até tem um irmão, Rafael Godoy, ele indicou eu fui buscar esse livro, esse daqui, esse livro aqui, irmão, Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro aqui é maravilhoso, irmãos, porque ele é um psicólogo, e ele vai falar a respeito da logoterapia, que é uma cosmovisão que te aproxima de Deus. Ele vai combater Jung, Adler, Freud. E eu acredito que toda essa psicologia moderna tem afetado muito a alma das pessoas. Então, assim, no caso de famílias que são muito... A reclamação, a murmuração, isso te desgasta. Não adianta você ficar nesse ambiente e tentar mudar. A melhor coisa é você se afastar, ficar em silêncio, se fortalecer no Senhor. Hoje você tem as redes sociais. Graças a Deus que ainda a gente tem a possibilidade de estar junto ali num grupo no Telegram, por exemplo. Se você estiver passando por um problema, os irmãos que estão aí com dificuldades, né, com família, entre em contato comigo no privado, lá a gente conversa. Isso vai ajudando, vai te levantando. Porque a amizade verdadeira, como diz São Tomás de Aquino, só existe amizade verdadeira nisso: amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Se não tiver isso, e você vê que o meio está te corrompendo, para você não se corromper, você vai ter que sair. Aí você se fortalece e volta de novo. É assim.
sai e volta, sai e volta. Não adianta ficar num ambiente que você está realmente vendo que o negócio está apertado, você está ficando reclamão. Fala, opa, alguma coisa está errada. Então você vai se afastar. E afastar realmente você vai precisar ter essa virtude do silêncio, que nós estamos falando das palavras. Não tentar debater. A pessoa falou uma coisa totalmente absurda, você sabe que a pessoa está fora da realidade. Irmãos, dá raiva, a gente fica querendo. Como é que essa pessoa não entende? Mas uma coisa é certa. Se você sabe mais, é sinal que o outro não sabe. E a ignorância é o mal. A ignorância é o mal. É uma coisa demoníaca, né? Tanto que você tem até uma síndrome chamada síndrome de Dunning-Kruger, que é quanto menos a pessoa sabe, mais ela quer impor as suas ideias e ela acredita que sabe mais. Quanto mais a pessoa sabe, mais ela estuda, mais ela se considera uma pessoa que não sabe. Fala, poxa, tem que estudar mais. Então, isso eu vejo que é endêmico no nosso povo. Eu falo nosso porque eu faço parte do povo brasileiro. As pessoas, elas querem saber, elas sabem pouco e querem dar muita opinião, quer cuidar da sua vida. Às vezes eu vejo as pessoas falando comigo umas coisas que às vezes eu fico com raiva. Eu falo, meu Deus, o que tá falando isso? Eu nem pedi a opinião. Irmãos, eu vou falar a verdade. Eu não falo nada se não me pediram opinião. Se você tá todo errado ali, se for uma coisa séria, eu posso até tentar dar um alerta, mas se não perguntar, eu não falo nada. Eu fico quieto. Porque, fazer o quê, né? Aí eu tento mostrar, pelo menos eu estou tentando fazer esse exercício, né? De mostrar as coisas na minha vida mesmo, eu vivendo aquilo. Então, se você não viver a palavra de Deus, o Cristo, é difícil você conseguir lidar com essas situações. E olha, busque um sentido para a sua vida. Nós temos um sentido, que é Cristo, sim. Cristo é o nosso sentido. Mas o que Cristo quer de você? Você tem uma família para cuidar? Cuide com todo o amor. Não pense que o seu trabalho é pouco, não. Não pense. É muito. As amizades ali, meia dúzia de amigos? É muito isso. Lembre-se dessa frase. É uma frase de um padre que eu gosto, o Padre Pio. Não sei se é o Padre Pio de Pietrelcina, mas ele vai dizer assim: não reclame. Não reclame. Se você tem que trabalhar muito e colher pouco. Não reclame. Se você soubesse quanto uma alma custou para Jesus, você nunca reclamaria. Uma alma vale mais que o mundo todo. Então você tem uma missão. Se você tem uma família que está te atribulando, é a sua missão de trazer paz em meio a essa tribulação. É a sua missão. Mas se você está cambaleando ali e fala, mas eu estou sendo corrompido, afasta um pouquinho. Vai lá, vai fazer que nem Jesus. Quantas vezes Jesus se afastou da multidão, irmãos? Diversas vezes. Se afastava, ia buscar o Pai. Aí se fortalece na oração. As forças, né? Se fortalece na oração, na comunhão dos santos, nas verdadeiras amizades e volta para o combate. Não desiste. Então, eu acredito que todos nós temos um propósito, né? Então é isso. Maravilha. Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? É uma aula aqui, né, irmãos? Eu tenho realmente esse tipo de temas. Às vezes a gente fala sobre escatologia, que também é importante, mas esses temas mais devocionais é o nosso dia a dia hoje. É isso que eu e o pastor Rafael e o irmão Alexandre estávamos conversando sobre essa live que viríamos fazer, porque isso é o que estamos vivendo hoje. É o que cada um está vivendo na sua casa, vivendo com seu irmão, vivendo com o seu pastor, às vezes, né? Com as dificuldades que tem com relação ao pastor que te guia. Tem isso hoje também. Dificuldade com os irmãos ao seu redor, do louvor, do grupo de oração, do grupo no trabalho. É o hoje. Então, essas lives que nós estamos fazendo, e se Deus quiser faremos outras, é importante porque é o lidar hoje. É o lidar hoje com a vida. Porque, às vezes, a gente não adianta falar muito só do que vai acontecer futuramente, que também é importante, mas não tratarmos do que estamos passando hoje. E a língua é algo realmente muito importante, é algo muito sério, né? O lidar com a língua, ter a sabedoria para a gente lidar com a nossa língua e com a língua dos outros.
A gente tem que ter sabedoria para as duas coisas. Não emprestar nossos ouvidos a coisas desnecessárias e muito menos a língua, né? Para ser usada pelo Guiena, como diz aí o pastor muito bem. Né? Eu acredito que isso tudo envolve até escatologia, porque se você não tiver uma língua sã, como é que você vai profetizar? Ali as duas testemunhas profetizam. Exato. Hoje a gente não consegue profetizar porque a gente está muito confuso, é muita ideologia, é muita coisa que atrapalha os pensamentos, é muito pensamento que a gente não consegue identificar. E por isso que o silêncio é justamente a melhor maneira de você discernir os espíritos. Você começa a discernir em você. Peraí, quem que está falando comigo? Né? Até a irmã Eliana comentou aqui. Pastor, até que ponto devemos tentar corrigir o irmão? Temos estar abandonando o irmão. Olha, o princípio que eu usei de Tomás de Kempis é o princípio bíblico. Tito, capítulo 3, versículo de número 10. Evita o homem faccioso, ou seja, aquele que quer causar confusão, né? ou o herege. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesmo está condenado. O que ele vai falar? Evita o homem faccioso. Deixes, afasta-te, né? Como diz lá, né? Deixes, afasta-te. Você já fez a sua parte, você já corrigiu uma ou duas vezes. Usa esse princípio. Uma ou duas vezes você corrige. Depois abandona. Deixa. Porque quem vai corrigir é Deus. Aí deixa Deus corrigir. Aí você só ora a Deus. Porque se você ficar tentando assim, você fala assim, mas eu temo estar abandonando o irmão. Não, você não abandonou, porque você já corrigiu uma ou duas vezes. Se você ficar insistindo, talvez a gente não é tão paciente como... Na verdade, a gente não é paciente como Deus. A gente vai acabar, às vezes, se estressando e se irando. Porque a gente vai querer que a pessoa mude no nosso tempo. Então, você já fez a sua parte. Uma ou duas vezes. Usa esse princípio, que eu acredito que vai valer muito no dia a dia que vocês forem corrigir os irmãos. Eu tenho usado e tem dado certo. Pelo menos eu não fico importunando as pessoas. Eu falo uma vez, duas, estou tranquilo. Eu não vou ser cobrado por Deus, que eu já falei. Amém. Irmão Alexandre, eu tenho aqui só... O pastor Rafael, o senhor também tinha falado que tinha um horário para sair, né? Eu já tenho que fazer compra. Você tá aí. Todo domingo eu tenho que levar minha tia para fazer compra, então eu vou levar lá para fazer compra agora. Quanto tempo nós temos mais aí? Porque realmente está muito boa essa nossa live, esse papo aqui. Então, os irmãos têm sido abençoados, eu tenho sido abençoado. Então, mas eu preciso saber aí o seu horário. Eu acho que mais uns 10 minutinhos dá para levar. Então, tá bom. Maravilha. Eu vou passar então aqui para o irmão Alexandre, que diz assim, ó, Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, quem fala demais erra mais ou erra menos? Irmão Alexandre? Com certeza quem fala mais erra mais. Eu falo por experiência própria. Como eu já falei em outras oportunidades aqui na live, eu tenho exercitado, né? Porque eu creio, irmãos, e aqui teve alguém que perguntou isso, né? Vou aproveitar e vou mesclar aqui com a minha resposta. Se é possível, né, a pessoa controlar a língua, né? Tem a ver com controlar os pensamentos, né? Que a pessoa pensa demais e quer falar muito. Eu sei bem o que é isso, porque eu tenho esse problema também. Acredito que o irmão Miquel também deve ter esse problema, né? Que a pessoa que é prolixa, tem digressão. Então, quem tem esse problema sabe, né, o que eu estou falando. Eu tenho esse problema. Só que eu tenho melhorado, porque eu entendo que quando Paulo fala mortificar a carne, né? Eu já até falei isso. A gente tem esse poder dotado pelo Espírito, desse poder para mortificar a nossa carne. Humanamente falando, tu não consegue. Tu fica no desenfreio e fala e não está nem com nada, não está nem com consequência, e fere, e amaldiçoa, e condena, e pronto. E como dizem por aí, né? Desculpa a palavra aqui, mas dane-se, né? Como tem muita gente por aí que vive assim. Então, quem fala muito vai cometer esse deslize, vai cometer esse grande risco, né? Tem maior risco, melhor dizendo, de estar cometendo pecados. Porque quem fala muito, fere muito, zomba muito, ironiza muito, tem muita arrogância, muita soberba, muito julgamento errado, muito testemunho falso. Então, você vai estar propenso a errar mais. E aproveitando também já que o meu irmão Jean e meu irmão que responderam da moça lá, que é um caso empírico, então eu tenho que responder porque da vida pessoal dela me interessa também, né?
Irmão, eu seria hipócrita se eu dissesse para você que a gente não passa, nós aqui, né, e outras pessoas não passam por isso, né? Eu passo, eu sei bem o que é isso, porque na minha casa eu tiro por mim. Eu não sei para quem você puxou, que você dá a entender que você faz um contraponto entre você e seus familiares. Você é de um estilo e eles são de outro. Aqui em casa, nós, a maioria puxamos para o meu pai, um temperamento muito forte. Acho que quem me conhece sabe, eu tenho um temperamento muito forte, então por isso que eu tenho que me controlar muito. Não só a língua, mas meu jeito de ser. Então eu sei bem o que é estar meio de pessoas ríspidas, chucra e até de forma, de certa forma, assim, bruta, né? Porque eu sei bem o que é. Então você vai, é o teu espinho na carne, é o teu espinho próprio na carne, e o espinho na carne você suportar os teus familiares. Você tem que pegar o exemplo de Paulo. Paulo, o que ele falou na carta de Coríntios, o que ele suportava os coríntios, aquele pessoal não merecia ele, mas não merecia mesmo. Se fosse, falando aqui humanamente falando, Paulo larga esse povo de mão, Paulo vai para outras igrejas, larga esse povo para lá, deixa Apolo se virar com esse povo para lá. É o que esse pessoal mereceu ouvir. Mas Paulo suportava aquele povo e falava, agora eu vou me gastar mais ainda por vocês. Além de eu ter um espinho na carne, de eu ter pedido 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne de mim, e aí você substitui esse espinho na carne pela tua família, me afasta desse povo, meu Deus, transforma esse povo. Então ele falou, eu estou com esse espinho na carne, mas mesmo assim vou me gastar mais ainda por vocês, eu vou terminar de me esgoelar por vocês, é isso que Paulo está querendo dizer. Vou me gastar o máximo, vou estourar o limite, e vou até onde der. Isso aí, meu irmão, minha irmã, você vê que é uma coisa sobrenatural na tua vida. Não é mais humano, não é a tua capacidade humana, não. Não é a nossa capacidade humana. Esse negócio de ser, eu sou bom, mas eu tenho nojo, vou deixar para os irmãos bem claro aqui. Eu tenho nojo, que eu sei que é mentira, e nós sabemos que é mentira. Tenho nojo de você falar, eu sou bom. Não existe isso bom, não, pessoal. Bom é uma totalidade, é uma pureza de uma ponta a outra e sem mudança. Bom é só Deus. Cristo falou isso. Bom é só Deus. Aí essa bonzinho, eu amo os outros, eu amo todo mundo. Mentira, você é uma pessoa falsa. Na verdade, ele quer passar a impressão que está de bem com todo mundo. Só Deus sabe o que está dentro do coração dele de verdade, o que ele pensa das pessoas. Então, não é humanamente falando que você vai conseguir isso. Aí você entra na oração que é com você mesmo responder, o que eu vi aqui nos teus comentários. Oração, se afasta, entra no que o irmão Miquel falou. Você tem que se afastar, você tem que ter a sua solitude. O pessoal confunde solidão com solitude. Tem gente que é casado e não sabe o que é isso. Acho que porque é casado tem que ficar agarrado 24 horas com a mulher, 24 horas com o marido, com os filhos. Você tem que ter a sua solitude, você se conhecer, ter o teu momento. Jesus se separava, ele andava com 12, se separava no monte, como o irmão Miquel falou. Então você tem que ter o teu momento. Aí vocês entendem, você tem que se afastar do ambiente, e Jesus, inclusive, ele não era bem visto, não era acreditado, né, pelos seus próprios familiares, os irmãos dele e a mãe, de certa forma. Ele chegou a morar só. Jesus não era casado, ele foi morar só. Você tendo condição de morar só, você pode se afastar, mas mantendo contato com a tua família, que é o que Jesus fazia. Ele se afastou, estava morando só, mas tinha contato com a mãe dele, com os irmãos, vez ou outro. Eles vinham até atrás dele, inclusive. Então você pode fazer isso. O fato de se afastar da pessoa não quer dizer que tu deixou de amar a tua família, não. Tu ama ela. Só que tu tem que ter a tua solitude, o teu momento. E se reforça com Deus em oração, jejum em oração, buscando crescer mais e mais em Deus, que é daí que vai vir tua força, não é do lado humano, e entender que tu tem teu limite, por isso tu vai se afastar. Tem teu limite humano. Até se eu queria deixar esse conselho para a irmã, porque eu sei bem o que é isso, lidar com pessoas. Perfeito. Eu ia falar isso, você já falou. Boa palavra. Eu ia falar, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar assim, se você mora com seus pais, faça o possível para sair debaixo dos seus pais. Vai, trabalhe, procure independência. Eu vou contar um testemunho aqui, eu acho que vai ser um testemunho meio que inédito. Eu nunca falei isso nas redes sociais, na internet, sobre minha família. Até o irmão falou, como é difícil pregar para nossa família. É verdade, somos imperfeitos, eles veem as nossas imperfeições, né? Aí vem toda aquela estética burguesa, aquele moralismo burguês, né? Você não é crente, não? Ser crente como você, eu não quero ser, não. Eu falo, é por isso que eu sou crente, porque eu preciso da graça para me consertar todo dia. Então, quem que criou essa casca? Foi a própria igreja, de querer mostrar aparência, entendeu? E eu nunca fui muito de mostrar aparência. Eu sou o que sou diante de Deus, e ele me conhece melhor do que eu mesmo. Então, meu pai, né? Eu lembro do meu pai, na época que eu me converti, eu vou contar esse testemunho. Meu pai, eu me converti. Antes eu era uma pessoa um pouco meio assim, era rebelde. Não vou entrar em pormenores da minha família, mas eu não respeitava muito os meus pais, não. E aí o que acontece? Acontece que quando eu me converti, eu ficava escutando muito louvor, né? Muito louvor, palavra, todo momento.
E eu era muito da gandaia, assim. Meu pai, às vezes, tinha que... Algumas vezes me buscava. Às vezes eu tava jogado, bêbado, na frente aqui a gente fala disco, né? Lá. E aí ele falou, nossa, não cansa esse negócio de crente, não. Eu não esqueço até hoje, né? Eu não canso esse negócio de crente, não. Eu falei assim, é só música evangélica, né? Tudo. Aí eu falei, bonito, né? Se eu tivesse lá jogado na calçada bêbado, você ia gostar. Ele falou, não quero que você mude. Não quero que você mude. Né? Aí eu morava eu e meu irmão, e tinha um outro irmão que morava com a gente, né? Não vou citar o nome dele, né? E aí meu pai estava com a gente, ele foi pro Brasil, eu fiquei acho que uns bons anos, assim, acho que mais de 6, 7 anos sem ver ele. Mas eu continuei contato, conversava, né? Aí ele voltou pro Japão, ele e a minha madrasta, voltou pro Japão. E a minha madrasta, ela ia pra igreja, né? Começou a ir com a gente, aí ele começou a ir também, né? E teve a gente intercala na pregação, e nesse dia eu ia pregar, eu preguei, dei uma palavra. Aí meu pai, eu não acreditei, meu pai é muito assim, sossegado, quieto. Preguei, aí meu pai ali, ele levantou a mão para entregar a vida para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí eu fiz o apelo. Aí meu irmão também. E você posso falar, eu não sou muito de querer batizar as pessoas. Pode os outros batizar, sabe? Não tem esse negócio de batizar. Tem gente que quer batizar, né? Mas aí o pastor Marco falou: Ô Rafa, você quer batizar o seu pai e o seu irmão? Eu falei, eu quero. Que bênção. Aí tem umas fotos de eu batizando meu pai. Então isso me marcou muito. Isso aí, sabe? Eu falei, poxa vida. Demora, às vezes. Demorou quantos anos? A princípio as pessoas ficam assim, realmente resistentes. Mas confia no Senhor. Então, mas só não se misture. Não deixe que aquele fermento leve de você. Você vai ter que... Se você está nesse ambiente de pessoas muito reclamonas, que tá te atrapalhando, que é difícil, procura, afasta, né? Como a gente já falou aqui, se fortalece e volta. E continua dando bom testemunho. Porque você não vai falar por palavras, você vai falar por ação. Então, é um testemunho que eu estou contando aqui. Olha, é graça de Deus isso, irmão. Eu vou falar para você assim que eu não esperava, sabe? Eu fiquei assim, surpreso. Eu falei, meu Deus, o Senhor é muito bom. Sabe? Então, por isso que confia no Senhor. Ele vai te ajudar a ser luz na sua casa. Lembrando sempre que o profeta não tem honra na própria casa mesmo. Mas lembre-se que, se não tendo honra, Jesus ainda fez muitas coisas na sua casa. Né? Porque eu sei que é difícil mesmo. Família, esposa, filhos. Mas persevere, que Deus vai dar graça. Que maravilha, que maravilha. Bom, chegamos então aí ao final, né? Acabou fazendo 2 lives. Eu tenho pouco tempo com o pastor Rafael mesmo, então ficamos com 2 lives. O senhor sabe de tudo. E depois a gente vai estar colocando, né, os cortes dessas 2 lives lá nos nossos canais. Eu aproveito para pedir aos irmãos, né, que se inscrevam no canal aí do irmão Alexandre D. Torres, Alexandre D. Torres. O canal dele, o canal está começando, como o nosso também, Maná Eterno está começando. Gostaria que os irmãos também se inscrevessem no nosso canal. Amém. O canal do pastor Rafael é um canal, graças a Deus, já grande, canal Rafael Miquio, e ele está nos ajudando aqui nessa missão de nós elevarmos a palavra do Senhor através também do nosso canal. E também nós temos um outro canal de escatologia, chamado Escatologia Princípio do Fim. Se os irmãos puderem, também se inscrevam lá. E nós vamos deixando aqui já nossas últimas palavras, e eu vi que o irmão falou aqui sobre oração e jejum. E eu falei com o pastor aqui em off, que eu tenho meditado muito sobre o jejum, sobre essa arma poderosa que é o jejum. E, de repente, a gente, quem sabe, numa próxima live, a gente pode falar desses assuntos. Oração e jejum como armas, né, que Deus nos deixou para utilizarmos. Fica aí já uma chamada, um pedido, uma sugestão para a gente fazer mais uma live. Então, irmão Alexandre, deixa aí suas últimas considerações e depois o pastor Rafael, e a gente vai estar se despedindo do nosso povo aqui. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se por acaso você ouviu alguma coisa que te desagradou, você até não concordou, você não tem nenhum problema, mas o grosso, né, a maior parte da live, acredito que você foi produtivo e foi edificante para todo mundo aqui. Eu aprendi nessa live, como falei para o
no início da live, é uma live que nós vamos aprender uns com os outros e com vocês. As perguntas de vocês também ensinaram a gente, me ensinou. Eu me deixei muito livre para essa live, eu não estava preocupado em meditar em versículo e nada, porque eu queria realmente aprender e tratei essa live, e é o que foi, como um devocional. Ouvi eles, ouvi o irmão Miki, ouvi o irmão Jean, e sabia que as perguntas de vocês iam vir também, perguntas boas, então me deixei bem livre para falar realmente o que viesse da parte de Deus, né? Creio que a gente foi inspirado a falar muitas coisas boas aqui. E que você possa começar a entender isso, compreender para aplicar na tua vida. A gente sabe que não é fácil, não. E aqui a gente expôs, o irmão que acabou de dar um testemunho, eu expus parte da forma como eu sou, como eu penso na minha vida, para mostrar para vocês que não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém perfeito do outro lado. Mesmo dificuldades que vocês têm, a gente tem aqui. Então a gente são só irmãos que tá mal aprendendo e já passando adiante. É isso que acontece. A gente está mal entendendo e compreendendo e aplicando, já está passando para vocês e aprendendo com vocês também. Eu sei que se vocês fossem participar da live falando, a gente ia aprender coisas da vida de vocês também, testemunho e tudo mais. No mais, agradeço de novo, essa união que a gente está nessa live aqui, né? Faz muito tempo que a gente faz live com o irmão Mikio, e é bom, até porque ele está voltando a gravar vídeo, e é uma coisa que o irmão Jean sabe, me incomodava. Rapaz, o irmão Mikio tem que voltar a mexer no canal dele. Ele é uma pessoa que tem muito conhecimento guardado, tem muita coisa para passar para a gente, para os outros, não pode ficar muito episódio, mas eu respeitei o momento dele. Eu sei que a pessoa, de novo, a gente falou sobre momento e afastamento aqui, é o que o Mikio estava tendo nesse período, então eu soube respeitar. Tanto que poucas vezes fiz atrás dele, porque eu sei que ele estava nesse momento. Eu já passei por coisas parecidas. O irmão Jean, com certeza, já teve esse momento também. Todo mundo tem. Então, se inscreva no meu canal, como o irmão Jean falou, Alexandre D. Torres. Se inscreva no canal do irmão Jean, que é esse aqui, Maná Eterna, e o outro que ele tem, Escatologia, Princípio do Fim. E aquele, por acaso, que não foi inscrito no canal do irmão Mikio, se inscreva também, Rafael Mikio. É um canal muito bom. Amém. Amém, Deus maravilha. Abençoe. Pastor Rafael. Eu agradeço a oportunidade. Eu tenho novidades, eu vou falar isso depois para os irmãos. Provavelmente, eu acho que eu vou continuar fazendo os vídeos, mas vai mudar um pouco o cenário, porque eu tô saindo dessa minha casa, né? Então, mês que vem eu saio da casa. Esse mês agora, né, Diego? Não, é o mês que vem. E provavelmente vai ter novidades aí. Que os irmãos sabem, né? Alguns irmãos já sabem que eu estou num processo de transição em relação ao Brasil e Japão, né? Eu já tinha comentado isso, né? Numa live. Então, aconteceu umas coisas muito boas aqui, deu certo. Então, é só agora aguardar todos os trâmites e eu preciso já resolver a situação. Mas, assim, a gente vai marcar mais lives e eu acredito que esses temas de extrema importância, irmãos. Isso envolve escatologia. Isso envolve porque fala de palavra, profetizar, fala a respeito de vida com Deus. Porque o que Jesus nos alertou? Nos alertou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vão se esfriar. E se você não tem o fundamento, você não tem as palavras para alertar as pessoas. É por isso que eu digo para vocês, eu quero terminar com essa frase. Essa frase é uma frase que eu, assim, achei muito profunda mesmo para os nossos dias, que é do professor Olavo de Carvalho. Ele fala assim: só um amor ilimitado ao bem nos dá força de olhar o mal com frieza, necessário para combatê-lo eficazmente. Ou seja, se nós não buscarmos esse amor ilimitado, nós somos limitados, sim, finitos, mas é por isso que Deus vai derramando pelo Espírito Santo. E se tiver esse amor limitado pelo bem, fazer o que é justo, o que o Senhor se agrada, nós vamos conseguir olhar o mal com frieza e combater, com sabedoria. Combater com o quê? Com palavras. Precisamos disso. Temos que tomar muito cuidado para não cairmos na eritéia, que é no partidarismo, no sentimento faccioso, de criar grupos. Eu só vou me relacionar com os meus grupos. A internet criou muitas bolhas, né? A gente vai ter que furar essas bolhas e sair. E ter paciência. Paciência grande. Mas essa paciência não vai vir se não tiver... O amor é paciente, né? Então é isso, irmãos.
Deus abençoe vocês poderosamente, brigadão mesmo. E a gente marca aí depois de fazer outras lives. E a gente vai conversando nos bastidores, tá? Fiquem na paz. Maravilha, que maravilha. Eu já deixo aqui um pedido a tanto o pastor Rafael quanto o irmão Alexandre e a todos que estão aqui até hoje. Eu estava conversando com o pastor Rafael em off, antes da live, que eu tenho uma dificuldade quase que crônica na minha família com relação à saúde da minha família, minha esposa e meus 2 filhos. Tenho uma dificuldade séria de saúde com eles e eu peço a Deus sempre que Deus não vai nos dando um alento, né? E sempre mantendo a chama acesa, a esperança e a fé de que tudo vai se resolver. Mas enquanto não se resolve, a gente fica nessa luta, nesse fantasma nos perturbando, né? Digamos assim. Mas eu peço aos irmãos oração, né? Principalmente pelo meu filho, que está com uma situação de saúde que, para os médicos, não tem solução. Ele tem 14 anos de idade. Mas temos uma palavra de Deus, que Deus irá curá-lo. E é nessa palavra que nós estamos firmes. Mas a ajuda que eu peço aos irmãos é que Deus se apresse, como o salmista diz, né? Apressa-te, Senhor, em ajudar-me. Então, esse é o pedido que eu quero contar com os irmãos. Eu quero aqui externar isso porque eu senti essa vontade depois que o Alexandre Torres falou aí, o pastor, das suas situações. Então, eu senti também de colocar e pedir essa ajuda aos irmãos. Porque se a palavra de Deus mostrasse só os benefícios, só as coisas boas dos servos de Deus, nós hoje ninguém estaria na presença do Senhor, ninguém estaria na casa do Senhor, porque não seríamos o bastante para estar ali, porque não teria erro nenhum escrito. Mas a palavra do Senhor é tão sincera, tão honesta, que colocou os erros das pessoas ali, né? Mostrando que são humanos, como nós, e Deus sobre todos nós. Então, eu peço ajuda aos irmãos em oração. O nome dele, repito aqui, é Lucas Cassino, tá? O nome do meu filho mais novo. Meu mais velho também tem dificuldade de coluna, está fazendo tratamento, mas o do meu mais novo é uma coisa mais séria. Então, eu peço aos irmãos, continue orando pela minha família, né? Pastor Amém. Jean aqui, pela família do pastor Rafael, pela Amém. família do irmão Alexandre Torres. Amém? Maravilha? Amém. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz. Então, Deus abençoe aí, fique conosco. Deus quiser, estaremos mais uma vez aí, se Deus permitir, fazendo mais uma live mais para frente. A paz a todos.